Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor. Irmão Josué, pastor Vitor, aos irmãos aí de Moçambique. Que a glória e a paz do Senhor estejam com vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aos irmãos mais uma parte do estudo, e agora falando sobre a encarnação. E sem perca de tempo, em João capítulo 1, versículo 14, nos diz: e o verbo se fez carne, é o humano encarnado, Deus dentro do barro, e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos a encarnação em Cristo Jesus. O dicionário dá o significado de encarnar como corporificar em carne. Na encarnação, o Logos se fez carne. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, nós vamos ler aqui agora. João 1,14 nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Deus foi manifestado na carne. Também em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, nos diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então nós vemos a respeito da encarnação uma obra muito profunda. Esta é a correta terminologia das Escrituras. Deus não poderia nascer de Maria, mas ele se manifestou naquela carne que nasceu de Maria. A carne que nasceu era o Logos, a palavra encarnada. Isso não cria duas pessoas, porque o Logos era Deus. Podemos dizer, como um dos irmãos, Charles Wesley, vendado em carne, a divindade vemos. Eis a divindade e a deidade encarnada. Eu quero passar para você uma citação. São citações dos escritos de um irmão chamado Andrew Urshan. Ele disse assim: o pensamento da encarnação pode ser claramente explicado, citando-se aqui um parágrafo escrito pelo nosso amado irmão Andrew Urshan. Nosso Senhor, antes de vir em carne, existiu eternamente como Deus e Verbo. Notem, ele era não apenas a palavra de Deus, o Logos, mas também o próprio Deus, assim como afirmou seu apóstolo amado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui se afirma que o nosso Senhor, era ambos Deus e o Verbo. O leitor deve notar também que Deus não se tornou carne, mas Deus foi manifestado naquela carne. Portanto, dizer Deus encarnado não é correto, porque Deus não pode ser gerado, nem ele pode nascer de uma mulher, mas dizer o Verbo encarnado. E Deus estava naquele Verbo, personificado, reconciliando o mundo consigo mesmo, embora permanecendo em sua celestial habitação, sem qualquer mudança em sua glória ou sua onipresença. É ensinamento de acordo com as Escrituras. Portanto, Jesus Cristo não era apenas aquela personalidade humana limitada. Ele era tudo aquilo como o Filho, o Verbo, porém infinitamente mais. Ele era o Deus forte, Pai da eternidade. Nós vemos em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia,
Também em João capítulo 1, versículo 1, etc. Aqui permanece o grande mistério da piedade. Deus foi manifestado não pela carne, mas na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, acreditado pelo mundo, recebido na glória. Aleluia, Jesus. Então aqui essas citações nos mostram que o Verbo que foi encarnado, a palavra, o Logos, o próprio Deus. Onde uma pergunta que paira no ar. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efratá. Vamos ler a palavra. Porque todas as vezes que nós estamos estudando a palavra do Senhor, estamos buscando algo para as nossas vidas profundo acerca da palavra de Deus, nós precisamos de comparar os estudos, nós precisamos de comparar dentro da palavra de Deus o que nós estamos falando. Então, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5 e no verso 2 diz assim: E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém, terra de pão, casa de pão. Efratá, terra frutífera. Belém é uma das mais velhas cidades da Palestina. Enquanto estava sob o controle dos gentios, era chamada de Éfrata. Notemos que Belém e Éfrata estão ligados pela encarnação. Isso mostra que gentios e judeus estavam ambos juntos no plano da redenção. Belém fica a aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Hoje está sob o domínio árabe, no reino da Jordânia, e é a cidade natal de Davi, e lá aconteceu a história de Ruth. Lá nasceu Benjamim e lá morreu Raquel. A pergunta também que paira: quando? Gálatas 4:4. Vinde, porém, a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Romanos 5:6. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mateus 1:7. As 14 gerações do terceiro ciclo. A primeira vinda do nosso Senhor foi exatamente no tempo programado por Deus. Isto nos diz que sua segunda vinda será também no tempo próprio. E por quê? Em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O propósito da encarnação era providenciar um cordeiro sacrificial para expiação. Cristo nasceu para morrer no Calvário. Então tudo tem um propósito. Nós vemos aqui o propósito deste nascimento, o propósito da encarnação do Verbo, né? Quando, onde e por quê. Este é um mistério grande. Muitas pessoas dizem que são 3 pessoas, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas essa doutrina não condiz com a palavra, porque Jesus Cristo, Ele é Deus, o Verbo encarnado. Amém? Na próxima lição eu vou dar continuidade e vou falar sobre a humanidade perfeita de Cristo. Esta é um pouco maior. Esta lição é um pouco maior. Então eu vou deixar para o próximo estudo, que no caso será depois de amanhã. Aí eu vou estar enviando para os irmãos.
Mas eu peço aos irmãos que anotem tudo isso que eu estou passando para vocês e busquem dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, para que Deus possa esclarecer os irmãos o profundo e a profunda revelação da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.